Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem o presidente Lula fez um pronunciamento, na televisão. Parece até que ele viu meu canal, que eu falei já meses atrás, eu sempre bato nessa tecla. O Lula tinha que chamar para si a comunicação do governo. Vai na televisão, que o presidente pode pedir um espaço no horário da TV aberta. Vai lá, faz um pronunciamento, desmascara as fake news, porque senão não dá. Até porque nas redes sociais o presidente está muito distante ainda, ele está muito analógico ainda. Mas pelo menos ele teve uma atitude que eu gostei. Foi lá na televisão e chamou para si a responsabilidade. Que é isso que ele deveria fazer todas as vezes. Não só ele, mas todos os ministros dele, as pessoas que são membros do governo, deveriam fazer isso, tá? E o que aconteceu? O discurso dele foi focado em 3 pontos, que foi sobre aquela questão do INSS, que eu achei muito bom. Até porque ele já começou desmentindo tudo isso. Ele falou que o governo dele, através da AGU e da Polícia Federal, desbaratinou um esquema de corrupção que já vinha desde 2019. Ali ele usou as palavras certas, que é para as pessoas verem que o esquema começou na época do Bolsonaro e acabou na época dele. E mesmo assim os bolsonaristas estão dizendo que a culpa é do Lula. Estão querendo fazer até CPI para tentar colocar a culpa no Lula, sendo que o Lula foi quem acabou com o esquema. Teve omissão? Teve, principalmente do Carlos Lupe, que eu já falei aqui no canal. Acho até que ele deveria demitir o Carlos Lupe, porque ele foi omisso. Mas que o esquema começou em 2019, que o Bolsonaro começou. Em 2022 o Bolsonaro assinou uma norma que permitiu a ampliação desses esquemas, tá? Em 2022, por isso que explodiu em 2023 e 2024. E agora o governo Lula vai lá e interrompe esse esquema de corrupção e ainda acha que a culpa é do Lula. Então, para mim, ele mandou muito bem falando isso e falando que as pessoas vão ser ressarcidas. As pessoas que tiveram perdas e foram roubadas por esse esquema de corrupção. Tá? Mandou muito bem. Depois ele falou dos feitos do governo, sendo o maior feito dele a isenção de imposto de renda. Ele ainda falou, para quem ganhar até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. Para quem ganha 6 ou 7 mil reais também vai ter um descontinho, para não ficar muito pesado para eles. E vai ser um valor mais justo para quem ganha mais. Que seria aquilo que nós chamamos de imposto progressivo. Quem ganha mais paga um pouquinho mais, uma alíquota maior, e quem ganha menos paga nada. Então, por exemplo, quem ganha até 5 mil reais não precisa pagar. Já quem ganha 6, 7 mil faz também um pouquinho menor, já para poder ir fazendo uma escalonando, para não ficar muito injusto. Ah, por R$1 eu tenho que pagar imposto de renda? Imagina um cara que ganha 5 mil e 10 reais. Vai falar, poxa, por 10 reais eu vou ter que pagar imposto de renda, Lula? Então ele já está reduzindo essas outras faixas também até 7 mil, para não ficar uma discrepância, para não ficar um negócio muito esquisito, tá? Então parabéns aí o Lula e o Haddad, estão mandando muito bem. Coisa que foi promessa de campanha do Bolsonaro e o Bolsonaro não fez em 4 anos. Eu acho que não deu tempo, tem andar de motinho ou outra, O cara não trabalhava, só ficava andando de motinho. E por fim ele falou que vai dialogar com os setores da sociedade sobre a escala 6x1. Também achei ótima a fala do Lula, que ele fez uma defesa, uma meia defesa da escala 6x1. Porque ele falou que primeiro ele vai dialogar com os setores. Porque uma mudança dessa pode impactar muitos setores da sociedade. Eu já tenho um vídeo aqui expondo a minha opinião, explicando por que isso pode impactar. Você pode concordar ou não com a minha opinião, mas eu já expliquei que se você for muito radical, como por exemplo o projeto original da Erika Hilton, que ela queria 3x4, aí você vai ter um impacto maior, principalmente no setor de comércio. Então por isso que é necessário discutir com os setores, com a sociedade, para você arranjar um meio termo. Porque depois, se você gera um desequilíbrio econômico, a inflação explode, aí é pior ainda. Aí volta um outro Bolsonaro da vida aí coloca a escala 7x0. Tá? Então, certas coisas a gente tem que ser cauteloso, tem que dialogar, mesmo o Lula tá certo, e conversar com os setores da sociedade para ver o impacto que essas medidas podem ter. Mas pelo menos ele chamou a bandeira para si, estou disposto a dialogar para a gente acabar com essa escala 6x1. Então isso aí foi muito bem. Espero que eles achem um meio termo, nem que seja um 5x2, que seria o ideal na minha opinião. Então o Lula chamou para si essa bandeira. Então, resumindo pessoal, o Lula finalmente está voltando a usar a mídia a seu favor. Tanto que a popularidade dele voltou a subir, segundo pesquisas. Quando for aprovada essa isenção na prática, ele vai ter muito mais popularidade, que milhares de brasileiros vão deixar de pagar esse imposto de renda. Fora a economia que está bombando, pessoal? A gente está vendo aí o desemprego batendo recordes de novo. O Brasil está quase atingindo o pleno emprego, turismo aumentando no Brasil pra caramba, varejo lucrando como nunca, vários setores da sociedade crescendo, ao ponto de estar faltando mão de obra em alguns setores, como construção civil e mercados, porque não tem pessoas para trabalhar, ou diga-se de passagem, para explorar, Então, por causa disso, esses lugares vão ser obrigados a oferecerem melhores condições e melhores salários, senão eles vão quebrar. Tudo por quê? Porque é um governo que faz políticas para desenvolver o Brasil, um governo desenvolvimentista, tá? Uma palavra quase um trava-língua para mim. Não é que nem o outro governo que só ficava andando de motinho e destruindo tudo, tá? Eu espero que o Lula faça mais isso e que ele também faça vídeos curtos para TikTok e Kawaii. Ele tem que começar a desmascarar mesmo essas mentiras. O Chupetinha já falou que vai fazer um vídeo em breve sobre essa fraude do INSS. A gente já sabe até o roteiro do vídeo dele, pessoal? Vai ser culpar o Lula por um esquema que começou no governo Bolsonaro. Mas é exatamente isso que ele vai fazer. Ah, o Lula roubou os velhinhos, que não sei o quê.
porque eles são canalhas demais, né, pessoal? Então, parabéns ao Lula. Às vezes eu fico com a impressão, pessoal, que o Lula é um cavaleiro solitário. Vocês têm essa impressão também que nem eu? Pô, o cara que tem que fazer tudo, meu, o cara que tem que chamar a imprensa e a mídia e falar, cadê os ministros dele, o pessoal que trabalha com ele também que não dá uma força? A Erika Hilton, ela sabe fazer bons vídeos, ela até teve um vídeo que viralizou bastante naquela época do Chupetinha. Por que ela não faz também mais vídeos curtos assim? Ela, Samia Bonfim, Tabata Amaral, Boulos, o Lindenberg Farias. Esse pessoal do PT tem que aprender a ser mais digital, pessoal. Sair um pouco do analógico e começar a chamar para si a internet. Olha o prefeito lá de Recife, o João Campos. Vira e mexe aparece para mim um videozinho dele mostrando obras que ele faz lá em Recife. Aquilo convence. Não sei, só para ser honesto, se ele é um bom prefeito ou não. Eu não moro em Recife, tá? Eu moro em São Paulo. Mas pelos vídeos que ele faz, ele transmite uma imagem muito positiva do governo dele. É isso que o governo e os ministros e as pessoas que são aliadas do PT têm que fazer. Começar a fazer videozinhos curtos para chamar a atenção da sociedade. Olha aqui, ó. Lula fez isso, Lula vai isentar imposto de renda, Lula vai ampliar o Vale Gás, Lula ampliou remédio na farmácia popular, Lula fez isso, Lula fez aquilo, etc. Então, o Sidônio, se um dia tivesse a oportunidade de ver um vídeo desse, fica a dica aí, Sidônio. Investe mais na rede digital, social, internet, que é isso que é a vibe do momento, é um mundo virtual, cara. Eu sei que a televisão ajuda, o Lula mandou muito bem, mas não é o suficiente, tá? Tem que chamar os jovens, tudo para ver o que o governo está fazendo e para acabar com essas mentiras bolsonaristas. Investe mais em TikTok, Quai, os próprios shorts aqui do YouTube ou do Facebook, né? E acho que o Instagram também tem, né? Chamado Stories, né? Aqueles videozinhos curtinhos. Investe mais nisso, Sidônio, porque o governo está indo bem. Mas ainda falta muito para a população saber o que o governo está fazendo. Tem muitas coisas boas aí que a população não faz nem ideia. Se você sair com o microfone na rua perguntando, a maioria não sabe. Então fica a dica aí pro governo, se algum dia alguém do governo ver esse vídeo, fica a dica aí. Até porque tem grupos que eu participo que às vezes tem pessoas que são do governo, um deputado, um senador, alguma coisa. Quem sabe uma hora eles veem um vídeo desse. Ó, fica a dica aí, pessoal, vídeos curtinhos, TikTok, Kawaii. Pede uma dica lá pro prefeito de Recife lá, até porque ele também é aliado do Lula. E vão fazendo isso para poder mudar a opinião pública, tá? Porque o Bolsonaro, no mesmo período de governo, não tinha feito nada e a popularidade dele era bem maior, tá? Então fica a dica aí. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa aquele sininho para você ser notificado, compartilha nos grupos e nas redes sociais para as pessoas verem e comente também o que você achou que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.